que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que o José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Cara e caro ouvinte da Rádio Alfa, seja bem-vindo, bem-vinda ao Clube de Imprensa, onde discutiremos temas de grande relevância para a sociedade e o papel da imprensa na cobertura desses acontecimentos. O objetivo deste programa, recorde-se, não é apenas comentar os casos em questão, vamos também fazer uma análise crítica sobre como os meios de comunicação têm desempenhado o seu papel em informar o público e promover o debate. Sou Jeremias Furtado e hoje, neste programa inicial, neste arranque, tenho comigo o jornalista Carlos Santos, o meu colega José Vicente Lopes e Gisela Coelho, a quem agradeço a todos por estarem aqui comigo neste arranque. Então, para falarmos hoje de temas como subsídio de regresso às aulas, greve dos professores anunciado para 19 e 20 de setembro. Também falaremos um pouco sobre a questão das eleições autárquicas e passaremos um olhar sobre a questão da dengue que tem afetado o país e trazido algumas preocupações, digamos assim. Começando, vamos falar um pouco da questão do subsídio de regresso às aulas. O Conselho de Ministros aprovou a criação deste subsídio destinado a apoiar as famílias com encargos escolares no início de cada ano letivo. O mesmo varia entre 2.500 a 4.000 escudos e será atribuído anualmente em setembro para beneficiários do sistema da Previdência Social obrigatória, com filhos entre os 4 e os 18 anos para auxiliar na compra de materiais escolares. Carlos Santos, é uma medida pertinente em ano eleitoral. Bom dia, começo por agradecer o convite em estrear este programa, Clube de Imprensa, e é um prazer partilhar este primeiro painel com Zé Vicente Lopes, esta referência do jornalismo, com a Gisela Coelho e também contigo. Bom, de facto é uma boa notícia. Dinheiro é sempre bem-vindo, é uma ajuda importante nesta altura em que muitos pais de facto enfrentam muitas dificuldades em conseguirem comprar materiais escolares, uniformes, enfim, criar as condições para que os filhos possam iniciar mais um ano letivo. Portanto, esta ajuda do Estado é importante. O que me surpreende é que, de facto, eu nunca tinha ouvido, não sei se esta medida foi preparada, nunca ouvi antes, eu não sei, os colegas podem me corrigir, mas eu não por aquilo que eu consultei da imprensa, eu não encontrei, digamos, nenhuma referência a esse subsídio e, portanto, é anunciado assim desta maneira. Obviamente que é uma competência do Governo, enquanto também entidade gestora e tutela do INPS. Eu não sei se previamente foi feito um estudo do impacto desta medida, quanto é que isto efetivamente vai custar. Nós andamos aqui a discutir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Previdência Social. Lembramos que houve um estudo autorial que apontava para a sustentabilidade desse sistema até 2053.
mas atenção que na altura, desde que o estudo foi feito até agora, muita coisa já aconteceu. O país está a conhecer uma imigração, digamos, substancial de jovens e são os futuros contribuintes, portanto, eu acho que há aqui algumas questões que têm que ser ponderadas em relação a este subsídio, mas é sempre uma ajuda. Não sei se através do INPS é a via mais adequada. É claro que neste momento há uma cobertura de quase 60%, ou mais de 60% dos trabalhadores estão cobertos pelo sistema de previdência social, mas a medida parece-me que se destinava mais às pessoas que não têm condições para custear, digamos, criar as condições para que os alunos possam frequentar. Portanto, não sei se através do INPS é a melhor via. Muito obrigado, Carlos. Gisela, concorda com a posição do Carlos Santos ou tem opinião contrária? Antes de mais, muito bom dia a todos os nossos ouvintes lá em casa e também muito bom dia ao meu colega Carlos Santos e ao Zé Vicente de Lopes, né? Duas grandes referências do jornalismo para mim em Cabo Verde, e também elogiar a iniciativa da criação deste programa Clube de Imprensa para que os jornalistas possam também debater de forma descomplexada e mais abertamente questões da atualidade da sociedade, digamos, cabo-verdiana. Eu, por acaso, concordo de forma geral com tudo com o Carlos disse. Naturalmente, há estas questões da sustentabilidade do sistema de segurança social e há uma questão muito importante que o Carlos disse, que é há uma demanda de muita juventude, digamos, para fora do país, não é? Há relatos em todas as ilhas de mão de obra que está a emigrar, mão de obra jovem, não é? E eu recentemente estive no interior de Santiago, em alguns municípios, a fazer trabalhos e, de facto, as queixas, não é? Digamos, queixas ou os desabafos de muitos operadores turísticos e não só, desde a agricultura, pesca, restauração, alojamento, é de uma demanda muito grande de jovens, digamos, em idade ativa, de contribuírem para o sistema através do trabalho, não é? Do emprego, que estão a ir para fora. Isso, de facto, levanta questões muito pertinentes ao nível da questão da sustentabilidade social. Por outro lado, a mim parece-me que as famílias que, de uma ou de outra maneira, já estão no sistema de previdência social, não é? Digamos, são famílias que, de uma ou de outra forma, já têm os seus rendimentos, não é? Já têm forma de assegurar, digamos, pelo menos que as crianças tenham acesso aos materiais escolares, aos uniformes, digamos assim. E eu gostaria de ver esta medida mais encaminhada para famílias mais carenciadas, digamos assim, porque o Carlos deu aqui um dado importante, que é 60% dos trabalhadores, não é, digamos assim, estão cobertos pela segurança social. E os outros 40%? Né? Como é que ficam? Eu gostaria de ver isso alargado à medida a pessoas de facto que têm dificuldades em pôr os filhos na escola. Queria que comentasse um pouco as respostas dos colegas aqui do painel, mas também que nos dissesse como é que vê o impacto desta medida na opinião pública. Retribuo os cumprimentos que me foram feitos e também saudar os ouvintes para este programa que haverá de ter interesse público. É óbvio que estas coisas todas essas medidas que vão sendo lançadas não acontecem por acaso. Nós estamos num período extremamente delicado, que agora o país vem assistindo a um braço de ferro entre os professores e o governo. Por outro lado, a educação enquanto valor é um elemento extremamente fundamental em Cabo Verde e tudo que se faz a nível da educação é visto como um investimento para o futuro. Ora, se o Estado de Cabo Verde entendeu vir socorrer as famílias cabo-verdianas com este subsídio, à partida é algo positivo. É óbvio que os gestores políticos que vão gerindo a nossa vida não podem fazer essas coisas por acaso. Não fazem por acaso, tendo em primeiro lugar em conta os custos financeiros que isto representa para o orçamento público. E por outro lado também não fazem por acaso porque querem, com as medidas que vão tomando, aliciar ou conservar o poder que têm.
Neste sentido, estamos a ver que isto tudo não... E ainda por cima, este ano letivo acontece no quadro que nós já sabemos e acontece também num momento social particular, porquanto, afinal de contas, ao contrário daquilo que era expectável de um país mais desafogado financeiramente, cidadãos mais capacitados para enfrentar a vida, nomeadamente a educação dos seus filhos, vê-se agora que o Estado sente a necessidade de vir socorrer pessoas com este apoio, que, como eu disse, não pode ser nem por acaso e nem há de ser também uma medida solta. Portanto, vamos agora ver como é que as coisas vão acontecer e os impactos eventuais que isto tudo terá para todos nós. Sim, porque isto mexe com a vida toda, mexe a vida com toda a gente, sobretudo aqueles que pagam impostos para manter esse Estado. Sim, até porque é um diploma, né, que ainda vai seguir para promulgação e posterior publicação, né? Carlos Santos, acredita que haverá mais um veto político? Bom, agora já entramos aqui numa situação bastante complicada por aquilo que o Zé Vicente dizia e este braço de ferro entre o Presidente da República e o Governo. Eu acredito que não. É uma medida, digamos, para aliviar as famílias cabo-verdianas. Eu não estou a ver o Presidente da República a vetar, digamos, apoios financeiros, sobretudo no início do ano letivo. Já basta esse veto ao PCFR. Mas convém lembrar, e eu estava a falar há instantes da sustentabilidade do Sistema Nacional de Previdência Social, que por altura da Covid-19 também o Governo recorreu aos fundos do INPS. Salvo erro, foram mais de 2 milhões de contos que foram dados através do subsídio de reintegração social. Agora não tenho presente o nome desse subsídio, que o Governo nunca repôs aos cofres do INPS. Portanto, é uma questão importante. Sim, nós estamos num período pré-eleitoral e esta medida é anunciada precisamente no dia em que o Governo marca as eleições para 1 de dezembro, portanto é passível de leituras por parte dos partidos políticos como uma medida claramente eleitoralista. E eu acho que, quer dizer, nós temos aqui um governo a anunciar medidas para depois o INPS pagar, quer dizer, e os partidos podem explorar, ou seja, o governo avança com uma medida que é claramente eleitoralista e agora o INPS, digamos, que arque com, digamos, o pagamento desse subsídio. E o FICAS, ou a FICAS, já agora a Fundação, parece-me que era mais vocação da FICAS apoiar as famílias. Portanto, o Estado, através do Orçamento de Estado, poderia alocar mais recursos à FICAS para agora apoiar as famílias e não propriamente o INPS. E a Gisela tem razão, quer dizer, eu sou contribuinte obrigatório do INPS, eu posso ter condições para suportar os estudos, os livros, digamos, os uniformes, mas as outras pessoas que não estão no INPS. Nós estamos a correr o risco de estar a assistir mais uma vez à instrumentalização do poder político, do governo, em relação a uma entidade que existe com recursos de todos os cabo-verdianos, que é o INPS. Exatamente. Há uma gestão política, há uma gestão política em detrimento de uma gestão financeira correta Portanto, aqui é importante os jornalistas perguntarem se o Conselho Diretivo do INPS foi ouvido na formatação dessa medida. Portanto, exatamente, se houve um acordo. Queria chegar aí porque o Carlos Santos tocou num assunto muito importante, que fez um questionamento e eficaz, como é que fica tudo isto. Então, e daí que queria que juntos fizéssemos aqui uma reflexão sobre o papel da imprensa nisto tudo. Ninguém questionou, ninguém fez um artigo explicando, talvez questionando o que é que está por detrás, o que é que está por detrás, não, também como é que se chegou a este subsídio, porque é que se vai ao INPS, porque é que não se foi a FICAS. Jeremias, nós estamos a fazer isso neste momento. Sim, porque, como o Carlos disse, a FICAS desde sempre tem tido essa vocação, digamos assim, estará muito mais bem preparada para fazer também a alocação desses recursos às famílias mais carenciadas. Nada disto é inocente, mas uma vez eu também uma instrumentalização política de medidas que devem ser estruturais
e não assim medidas que são soltas, surgem de forma solta, lançadas, sem que ninguém, como o Carlos disse no princípio, nunca ninguém assistiu a nada do género em Cabo Verde. E porquê é que não aconteceu ano passado, em que já houve muitas fragilidades também no acesso à educação, e porquê especialmente neste ano? Sobretudo pela altura da Covid, que foi um momento de também, de extrema aprovação nacional, e não surgiu esta medida. Esta medida surge agora, precisamente num contexto em que é preciso conquistar os corações, as mentes dos naquela altura da Covid, o INPS já estava também... Sim, saturado. Mas o INPS ainda não... Será que o INPS já pôde cobrir o vazio que lhe provocaram? Já recuperou? Já se recuperou da drenagem de 2 milhões de contos, como disse ali o Carlos? Sim, e estamos aqui num processo de conquista de corações e conquistas de vontades, porque, por um lado, há uma disputa clara, um conflito entre os professores e o governo, e, por outro lado, quer dizer, a questão dos professores é muito mais delicada, se formos ver pelo seguinte: os professores em Cabo Verde constituem o corpo principal dos funcionários públicos. Parece que qual é o número que nós dissemos aqui? O ano letivo vai começar na segunda-feira acho que com 7 mil professores. 7 mil professores. 7 mil. Então, cada 7 mil professores, a gente pega 7 mil professores, multiplica por 3 ou 2, 3, 5 pessoas do seu agregado, depois os pais e as crianças, os jovens que mobilizam, é uma força política tremenda. E neste momento em que surge esse veto presidencial e os sindicatos ganham esse tremendo balão de oxigênio, graças a esse veto, portanto o governo também tem que fazer alguma coisa, e o que é que faz? Acho eu. Vai ao INPS. Esta medida vai ao INPS. Não, tem que apaziguar, Exatamente, apazigua-se a sociedade cabo-verdiana com este subsídio, que é um investimento social importante, sem dúvida. Claro. Mas querendo, ao mesmo tempo, na expectativa de neutralizar a paulada que levou com o veto presidencial. Portanto, o quadro é este. Eu acho que o primeiro escrutínio devia, digamos, surgir dessa conferência de imprensa da Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. Não foi aqui na praia, foi no SAL. Portanto, essas primeiras perguntas, estes questionamentos, deviam já ser era aí que eu queria chegar, não é? Nessa altura, de onde é que surgiu essa ideia? Portanto, tentar explorar... Como é que foi elaborado? O que é que foi debatido com o NPS? Desde quando isto começou a ser delineado? Portanto, são questões pertinentes. Porque, repara, um assunto sério como este, relevante, faz a conferência de imprensa na Ilha do Sal? Quantos órgãos que existem na Ilha do Sal? Qual a pertinência dessa presença? Eu não quero desmerecer os meus colegas da Ilha do Sal, mas... É a Rádio de Cabo Verde, mas quem? Agora, depois há um outro aspecto que é importante. Nós estamos a fazer o nosso trabalho estamos aqui precisamente a falar sobre esta questão, a trazê-la para o espaço público, mas aqui em Cabo Verde, sim, a informação tem o seu tempo, mas depois também a reação do ponto de vista dos partidos políticos. Também. Repara que ainda ninguém se pronunciou sobre isso. Porque é uma questão social também, sensível. E há pouco falavas dessa questão do veto do PR. Naturalmente, não acredito, e acho que ninguém acreditará que o Presidente da República, não é, que José Maria Neves iria vetar uma medida social, digamos, que não deixa de ser uma medida social. Agora, se é destinada à camada que mais necessita da população ou não, isso já é questionável, mas de facto é uma medida social importante. E o Governo, não sei se será este o termo mais correto, o Zé Vicente depois poderá me corrigir, ou Carlos Santos, que são mais experientes, mas foi uma cartada, digamos que bem jogada, não é? E ninguém não pode deixa ser contra, de ser e ninguém pode ser contra essa medida. Pode Aliás, ser os contra partidos, estou a ouvir a resposta do Governo a dizer assim, mas os senhores são contra. São contra o apoio do Estado às famílias numa altura destas. É uma cartada que veio do mas aqui é um processo. Mas o populismo funciona assim, quer dizer, medidas populistas surgem assim, quer dizer, quem não quer ser subsidiado para meter os filhos na escola? Tem também a minha parte. Mas acho que o Zé não vai ser. Eu também não tenho filhos, portanto não vou receber. Mas depois há aqueles que têm a cabeça fria, que vão fazer as contas. Isso custa quanto? Onde é que se vai buscar isto?
como se vai repor? Sim, é tudo isso. Quer dizer, Mas neste momento o Governo tem um cadastro social. Podia-se fazer, por exemplo, como aconteceu recentemente em Portugal, com cheques, quem tem um filho, mais 50 euros, mais 150 euros, que é para aquelas pessoas, diretamente para aquelas pessoas custearem, digamos... E nesses casos são países que estão a precisar de população. Exatamente. Quer dizer, e há um incentivo muito grande a quem tem mais filhos. Sim. Há o subsídio aumenta conforme o número de filhos. A nossa razão será a pobreza que muita gente se encontra ainda em estado profundo neste Daí eu país. pergunto se não era mais pertinente apoiar os 40% que estão em falta com coisas que fizessem ainda é muito nebuloso. carência. Vamos aguardar. Vamos aguardar para seguir com o próximo tema. Nós já levantamos alguns véus, o resto faz o seu trabalho. O resto faz o seu trabalho. Vamos entrar no segundo tema. O Sinprof e o Sindep emitiram um pré-aviso de greve para os dias 19 e 20 de setembro, em protesto contra o não cumprimento de alguns compromissos, como a publicação e o pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária, a falta de negociações para revisão do Estatuto de Carreira do Docente, e isto após o veto presidencial ao decreto que aprova o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente. Gisela, acredita que a imprensa esteve bem em todo este processo, ouviu bem os dois lados, professores com os sindicatos pelo meio e também o governo? Eu acho que de forma geral, digamos assim, vimos muita informação sobre estas questões, quer na imprensa pública, não é? Na rádio, na televisão, quer nos online, quer nos órgãos públicos, não é? Trouxe o sindicato, quando anunciou a greve de pronto, também justificou o porquê desta greve, não é? E aqui é de notar que há uma questão importante que não foi salvaguardada naquele diploma que o PR vetou, não é? No PCFR, não é? Que é a questão, afinal, do diploma trazer um aumento apenas de 16% nos salários e não 36% como os professores tinham reivindicado anteriormente. Eu acho que estas questões, como eu costumo dizer, fazem parte da atualidade quente do dia-a-dia, não é? Da sociedade cabo-verdiana. As aulas começam em alguns sítios hoje, há apresentações, segunda-feira começam as aulas, digamos assim, arranca de facto o novo ano letivo. E, como dissemos há pouco, é uma altura um bocado sensível, não é? Porque estamos a tentar criar condições, como diz o Ministro da Educação, as condições estão criadas para que o ano letivo arranque da melhor forma, e este anúncio de greve, não é, dos sindicatos, mais uma vez, é naturalmente uma cartada bem jogada, porque se não melhor que o arranque do ano letivo para anunciar uma greve e, naturalmente, com toda a legitimidade, reivindicarem aquilo que são os seus direitos, porque o tal diploma que foi vetado pelo Presidente da República colocava os professores, digamos assim, no mesmo regime geral de administração pública, se a minha memória não me falha. E os sindicatos, os professores, continuam a lutar pelo seu estatuto especial. Portanto, eu acho que isto tem toda a legitimidade de ser, e de forma geral temos visto o assunto, digamos, tratado, não poderemos dizer com toda a profundidade que o assunto merece, mas tem sido tratado, digamos, na imprensa, mas também temos de ter uma coisa em muita atenção. O assunto não é novo. Estas são lutas antigas, as promessas são antigas e vimos adiando sucessivamente estas questões. Portanto, para mim, acho que aqui a questão que se coloca é, mais uma vez, o facto de estarmos num ano importante, num ano de autárquicas, não é? Com as eleições apontadas para dezembro, início de dezembro, e nós estamos aqui em pleno setembro com esta gestão do dossiê da educação muito sensível, porque por as razões que estamos aqui já a apontar. Portanto, a greve vem na hora certa, digamos assim, não é? Os professores têm toda a legitimidade de continuarem a lutar pelo estatuto especial e também pelos aumentos salariais que tinham sido prometidos e dialogados com o governo de 36% e não 16%. Sim, Gisela. Carlos, eu vi-te a balançar com a cabeça, quase que concordou com aquilo que disse a Gisela naquela questão da cobertura
destes assuntos. Então eu queria saber, do seu ponto de vista, o que poderia ser feito de forma diferente para informar melhor a população sobre estas questões dos professores e o governo, os sindicatos pelo meio e por aí vai. É como disse a Gisela, portanto é uma questão que já se arrasta e os meios de comunicação social têm estado a mediatizar, digamos, esse braço de ferro, todas as reivindicações. E eu confesso que eu já me perdi nas reivindicações, até porque cada sindicato tem a sua reivindicação. Nos últimos tempos houve um esforço de aproximação, de união entre os sindicatos, mas, para dizer a verdade, eu às tantas já não sei quais são as reivindicações. Há a questão dos salários, a questão das reclassificações, a atribuição do subsídio pela não redução da carga horária, mas ouvindo a presidente da Sinprof, portanto há pendências, há muita coisa. Portanto, eu acho que os meios de comunicação social também podem, nós, obviamente, podemos ajudar a esclarecer essas reivindicações. O governo diz que não há meios, não há condições, por exemplo, para atender a 36% de aumento salarial. Só esta nova tabela salarial vai ter um impacto de 1,2, 1,3 milhões de contos, mas a grande questão é havia necessidade, de facto, desse PCFR, de acabar com o Estatuto da Carreira Docente e criar. Parece-me que essa revolução na administração pública só veio criar confusão. E, neste momento, por mais que o governo ofereça, portanto, os sindicatos não vão arredar o pé. Portanto, há aqui uma situação de não retorno. Portanto, vamos ter aqui uma guerra permanente. Infelizmente, eu noto que os sindicatos não têm contado com os pais aqui em Cabo Verde, ao contrário do que acontece noutras paragens. Os pais estão ao lado dos sindicatos, mobilizam-se, claro que entendem que de facto isso cria um problema para os filhos, mas se os professores não têm condições, estão desmotivados, é claro que nós não vão ter alunos preparados, não vai haver sucesso escolar e, portanto, os pais colocam-se ao lado também dos sindicatos. E outra questão é tentar perceber, quer dizer, e as centrais sindicais? Eu ainda não ouvi nenhuma reação de uma central sindical em relação a essa luta dos professores. Parece-me que... Há 3 sindicatos, mas só 2 que estão ativos. A intervir, sim. Ou que estão a dar sinal de vida. Sim, o SINDEP e o SINPROFIS, portanto, quem é o outro sindicato? O outro é o CIPROFIS, o Sindicato dos Professores de Santiago, que por acaso até não assinou esse pré-aviso de greve, alegando que estava fora de Santiago, como se estivesse no estrangeiro, não é? Portanto, que era uma coisa absolutamente dar o seu aval a esse pré... Ai, não vou ser má, mas não me digas que o sindicato também imigrou. Porque o SINPROFIS, até em reação ao veto, o CIPROFIS veio dizer, bom, nós não nos vamos congratular pelo veto. Nós, achamos que é uma oportunidade, porque o CIPROFIS, o que está em causa é mais a integração na carreira dos mestres e doutores. Portanto, não é propriamente, as outras questões, digamos, as outras questões. De maneira que aqui podemos explorar muitas questões. Os sindicatos não têm conseguido, de facto, ter essa luta. Já anunciaram que agora vão avançar por uma greve intermitente, como acontece noutras paragens, mas a verdade é que... E, aliás, um aspecto que me parece que nós não exploramos muito bem foi o congelamento das notas. Neste momento há 200 e tal professores com processos disciplinares e, aliás, já vão desembocar em processos judiciais, ou seja, é uma situação... Bom, o ministro diz que isto é ilegal, isto é inconstitucional, eu não sei até que ponto. Se um professor que, enfim, está aqui a reivindicar as suas condições, salários e decide congelar a nota, parece-me que é uma bomba atómica que os professores têm, e se isso falha, os professores agora já podem sair à rua todos os dias. Porque isso não tem resultado nenhum, não tem eficácia nenhuma. Mas é preciso ver se os professores têm essa legitimidade também, digamos, para congelar. Podemos ouvir então especialistas nesta é um matéria, tema juristas, que deve ser tratado. Até que ponto? Quer dizer, eu também, se eu trabalho, não é? Eu sou professor, eu estou lá todos os dias, eu faço o meu trabalho e depois eu tenho esses problemas ao nível das condições de trabalho, condições salariais, então não posso bloquear as notas? Okay. É uma forma de obrigar o governo a responder. Sem dúvida. Já foi aqui levantado no conjunto questões, inclusive, levantar aqui por Carlos Santos a questão destes problemas que as pessoas estão a ter com processos disciplinares e até ameaças de processos judiciais. Nisto tudo, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, já veio ao público garantir que o governo está a trabalhar para evitar esta paralisação. Acredita que conseguirá ou vamos ter mesmo greve?
É difícil responder a essa questão porque realmente ele, enquanto ministro, tem que trabalhar para que o sistema funcione nos carris. E se até agora ele não conseguiu isto, ele está com problemas de gestão da massa humana com quem ele tem que lidar. E o facto de se ter chegado à situação de veto, o facto de se ter chegado à situação onde hoje estamos, não é por acaso. E se as coisas acontecem, há que fazer a leitura delas e, principalmente, há que tirar ilações e consequências das leituras que se faz. Nesta confusão toda, como nós todos já sabemos, e quer o Carlos, quer a Gisela, já disseram que são reivindicações antigas, são questões antigas que nós, mesmo como profissionais de comunicação social, e como nós, muitos outros cidadãos já se perderam no meio deste braço de ferro, quase que se arrasta há anos entre o governo e os professores. Porque, sim, eu acho que a sociedade cabo-verdiana, o país está sequestrado pela questão dos professores já há algum tempo. Como eu disse no início, é uma massa humana muito importante do ponto de vista eleitoral. Cada um promete, às vezes, coisas que depois não pode realizar e nós vamos ter estas situações que se vão prolongando de ano a ano. E a minha principal preocupação é esta. Depois de todos esses anos a discutir sempre a discutir o salário e a carreira dos professores, o país ainda não pôde e nem teve a oportunidade de discutir a qualidade do ensino que se anda a praticar em Cabo Verde. Portanto, este é outro problema. A questão salarial dos professores e das carreiras e outros problemas administrativos que se vão colocando impede o país de ver o que é que está a investir e o que é que está o retorno que tem com a educação que tem com a educação. Portanto, é tempo de, seja lá quem for, resolver esses problemas com a classe docente para poder finalmente dedicar-se à qualidade do ensino que se tem em Cabo Verde. Porque ninguém, no seu pleno juízo, pode estar satisfeito com a qualidade do ensino que se tem em Cabo Verde. Num mundo em transformação acelerada, em que as coisas vão acontecendo de forma quase instantânea, nós ainda estamos com sistemas de ensino. Há notícias de alunos que terminam o básico sem sequer saber assinar o nome. Há alunos que saem do liceu, e nós todos sabemos disso, saem do liceu, saem da universidade, que não têm o mínimo do... Você pergunta para que serve esse jovem que sai o jovem ou adolescente que sai do básico, depois sai do sistema secundário e até sai da universidade de forma tão mal. Sim, mas tudo isso não terá tem a ver bagagem. também, um pouco com aquela questão, porque o professor aqui em Cabo Verde acaba por ser como uma profissão de refúgio, né? A pessoa forma-se numa área, não consegue... Não, esse é não sei se será bem assim atualmente. Eu acho que esse problema já não se coloca tanto. Agora, o que se coloca é a distorção que se está a verificar neste momento. Há dias vi um líder sindical, acho que é o Jorge Cardoso, a dizer que o professor é o centro do sistema. Quando, no meu ponto de vista, eu sou leigo, não sou pedagogo, estou longe disso, mas eu aprendi que o centro do sistema do ensino é o aluno. Exatamente. Claro. Quer dizer, sem aluno não há ensino. Sim, quer dizer, agora estamos focados, estamos sequestrados pela questão salarial e carreira dos professores, e o resto fica... Aliás, repare-se também que os sindicatos, na sua luta, raramente a gente ouve um sindicato a manifestar preocupação com a qualidade do ensino em Cabo Verde. Vocês costumam ouvir algum líder sindical a chamar a atenção para... Até parece que os sindicatos e os professores não têm filhos que depois têm que ir para a escola. Eles também deviam estar preocupados. Sim, aliás, os professores também deviam estar preocupados. E os pais? Os professores e os pais, toda a cadeia. Porque, como eu disse no início, a educação em Cabo Verde é um valor até civilizacional para nós todos.
Mas atenção que, aliás, até a entrevista agora recente do Ministro deixa ver que o país está a alcançar aqui resultados, as metas, ao nível das reformas. A reforma do ensino básico já foi concluída, pelos vistos com sucesso, ainda ninguém conhece o documento. Diz o Ministro que em termos de aprendizagens os alunos agora estão a aproximar-se até dos países da OCDE, portanto... Não sei se isso será verdade. Pois, nós não temos o documento e não temos como provar. Tem a obrigação de dizer temos essas como coisas. provar. Tem a obrigação de dizer essas coisas, até para Não, mas eu estou de acordo contigo. Eu acho que está na altura. Não, mas eu acho que está na altura de se fechar de facto este dossiê, de resolver esta questão dos professores, pelo menos ao nível das condições de trabalho e salarial, para depois a gente começar a falar nestas questões da qualidade do ensino, até porque ninguém avalia a competência dos professores. Avaliação de desempenho. Aliás, os professores parecem, ao que consta, os professores não querem ser avaliados. Aliás, em Cabo Verde, sempre que se fala em avaliação, isso vai ser outra guerra. Qualquer que seja o setor, a profissão, é logo uma guerra civil. Ninguém quer ser avaliado nas metas. Já aconteceu com jornalistas, que a gente começou a perguntar, mas quem é que vai avaliar-nos e quem é que vai avaliar os avaliadores? Sempre. Eu fui avaliado uma vez. Carlos, este é um problema que já vem do tempo do Renato Cardoso. Quando ele quis fazer introduzir a avaliação no funcionalismo público, então começamos a perguntar, mas quem é que vai avaliar e quem é que avalia o avaliador? E estamos nisto até hoje. Isso é verdade. Estamos todos preocupados com a reivindicação dos professores e esquecemos que é importante a estabilidade no sistema de ensino, a questão da qualidade, para que os alunos também tenham condições, digamos, para proceder ao decorrer do ano letivo, não é? Mas atenção que houve uma reportagem importante também quando os alunos recentemente saíram às ruas dando apoio aos professores que eles também merecem melhores condições e depois falam de algumas condições que não têm nas escolas e não sei o quê, ao nível dos programas. Portanto, os próprios alunos também têm essa ideia de que o sistema não está a funcionar. Mas repara, Jeremias, que neste momento os sindicatos pedem diretamente, pelo menos o SINDEP pede a demissão do Ministro, ou seja, o Ministro já não devia estar lá. Portanto... Mas aqui em Cabo Verde, o problema é se o sindicato pede para se tirar o Ministro. Aí é que o Ulisses vai manter o Ministro. Claro. Aliás, o Ulisses não mexe na equipa. O Ulisses não mexe na equipa. Portanto, é melhor não pedir. Se querem que o homem saia, não peçam. Não, mas... Pessoal, acho que se calhar vamos passando a propósito tempo, porque se ficarmos aqui a falar sobre educação, vamos ficar aqui até amanhã e se calhar até depois da manhã, não é? Cabo Verde já ultrapassou os 3.500 casos confirmados de dengue. E desses 70% estão na cidade da Praia. Há quem esteja a estranhar a atuação das autoridades, tanto municipais como nacionais, que, ao seu ver, não têm avançado com planos de comunicação e prevenção, algo que já aconteceu em outros tempos, mas que parece que está tudo normal, não é? Gisela, aqui a comunicação social poderia ter um papel mais ativo? Olha, eu particularmente nestas questões de pandemias, eu tenho uma opinião muito própria, não é? Sou um bocado contra estas questões de alarmismo geral, não é? Até porque a nível mundial há uma tendência de digamos, normalizarmos as pandemias, digamos, como aconteceu com a Covid, não é? Que tratada, por exemplo, ao nível de gripe, naturalmente, com todos os impactos, digamos, que isso tem tido, mas depois daquele fulgor todo da Covid, não é? Houve uma desaceleração também daquilo que era a percepção das pessoas, o pânico, o medo, etc. Aqui, a dengue... se bem me recordo, já há muitos anos que não lidávamos, pelo menos, com esta situação. Da última vez foi em 2000 e qualquer coisa, que eu já estava 2013, cá. Não é? 2013, ou um bocadinho antes. Que houve vários casos de dengue. Eu agora vim a descobrir que, por acaso, já contraí dengue naquela altura e nem sabia, porque recentemente fiz o teste e tinha o anticorpo. Mas, de facto...
Ora bem, o Governo Tu não depois de apanhaste nem alguma Covid nem pressão... dengue, é uma coisa para estudar. Exatamente. Não, mas ela disse que Não, tem anticorpos. Tem anticorpos. Fiz agora recentemente o teste, que por acaso custou-me 3.000 escudos numa clínica privada, que eu soubesse, se eu tinha tido noção antes, não tinha feito o teste, não é? Porque 3 contos por um teste de Covid numa clínica privada é um absurdo, mesmo sendo numa clínica privada, mas a delegacia já estava fechada, etc. Aqui há 2 questões. De facto, agora o Ministério da Saúde começou a divulgar a lista das pessoas, não é? dos casos suspeitos, do número de casos efetivos, confirmados por município, conforme fez com o boletim epidemiológico da Covid. Neste momento a Praia tem 2.689 casos, ou tinha ontem, confirmados. São Filipe tem 314, Mosteiros 241. Este é o top 3, por assim dizer, dos casos de dengue. Há ilhas, por exemplo, como São Nicolau, Santo Antão, que não têm casos ainda, digamos, registados, e Sal tem um caso. Mas será que nessas ilhas Não, está-se a fazer testes? Está a haver testes, se está a fazer testes, se as pessoas têm sintomas ou não. Porque há informações de que tem havido há informações que há falta de testes. Eu, pessoalmente, ainda não consegui confirmar, e nestas coisas eu gosto de confirmar e ver efetivamente se há testes ou não há testes. Pronto, os números valem o que valem, e o Ministério, depois da pressão, começou a divulgar este boletim epidemiológico. Temos visto também na televisão e na rádio alguns spots, digamos assim, alertar as pessoas para os procedimentos sanitários a ter em relação à prevenção. Aqui na cidade da Praia, infelizmente, continuamos a ver que não há a questão do lixo por todo o lado. Eu, sinceramente, já não sei de quem é a culpa do lixo estar espalhado pelas ruas. A mim o que me interessa é que haja uma resolução eficiente desse problema do lixo. Não sei. Não sei se esta questão do lixo aqui na lixo Praia é tem várias versões, não é? É isso que eu estou a dizer. A mim não me interessa. Há quem culpabiliza a Câmara Municipal, mas há quem diga que são pessoas da oposição que querem A mim não me interessa quem está a colocar o lixo na rua, que se estão pessoas a despejar os contentores ou não, se há uma má recolha, alegada má recolha por parte da Câmara ou não. Isso a mim não me interessa. A mim o que me interessa, neste momento, quando temos um país que tem já 2.000 e tal casos confirmados de dengue. 3.000. Sim, 3.000, 2.600 é na Praia. Nós temos que ter uma política rápida e eficiente de combate ao lixo. O lixo é o maior, e assim a par dos pneus, o maior foco de proliferação do mosquito, não é? Então nós não podemos continuar há várias semanas a dizer cuidado com a dengue está aí, ela já é real, os casos estão a aumentar, e a situação do lixo continua igual. Lixo é um hotel de 5 estrelas também para os mosquitos. É isso, um hotel 5 estrelas. Carlos, querias dizer alguma coisa? Não, agora era a vez do Zé Vicente, mas em relação aos dados, realmente, sim, o Ministério da Saúde começa agora a divulgar o boletim epidemiológico. Os últimos dados que eu saiba, nós tínhamos 5.000 casos suspeitos e 3.596 casos confirmados, portanto, números, e nem sequer são números de ontem, são números de anteontem, porque isto está a aumentar a uma velocidade, embora o Ministério da Saúde diga que há uma tendência para a diminuição dos casos. Eu acho que, bom, teremos aprendido alguma coisa com a Covid-19 em matéria de cobertura, porque logo no início, não sei se o Jeremias se lembra, nós íamos atrás dos boletins, todos os dias eram os números, e aquela conferência, e tal, quantos casos, aquelas conferências diárias. Depois os meios de comunicação social começaram a contar histórias das pessoas quando apanhavam Covid, primeiro os centros em que eram colocadas essas pessoas, nos estádios de várzeas, os hospitais de campanha, as tendas e não sei o quê. Portanto, acho que nós podemos também começar a ver, a contar histórias das pessoas que apanham dengue, como é que o apanharam, que sintomas, e enfim, as perturbações que isso cria na vida das pessoas, e depois olhar para o Sistema Nacional de Saúde, se efetivamente, eu ouvi a Diretora Nacional de Saúde a dizer que agora vão afetar mais enfermeiros, mais pessoal médico, porque de facto começa a haver aqui alguma pressão em relação aos centros de saúde. Portanto, eu acho que nós podemos olhar para estas questões, a questão da dengue. Infelizmente aqui em Cabo Verde
Nós vivemos muito de estatísticas e dos diplomas. Nós agora somos o país livre de paludismo, portanto, isto agora é uma festa. Exatamente. E de repente agora nós temos dengue. E a minha pergunta, eu pergunto sempre, mas pois é mosquito também, não será o mesmo mosquito. Mas... E Jeremias, deixa-me só acrescentar uma questão muito importante antes de passarmos ao Zé Vicente, que é a implicação que estas questões da dengue, que já estão a vir na imprensa, digamos assim, têm ao nível do turismo. Acho que a Inglaterra já emitiu um alerta, não é? A dizer que Cabo Verde está com dengue, um alerta para os viajantes, não é? Esses alertas são mensalmente ou quando se justifica. E nós não podemos esquecer o que aconteceu com a experiência da Covid. Portanto, nós também temos que ter algum cuidado, naturalmente temos que proteger as pessoas, mas temos também, e aqui eu posso estar a ser menos sensível, mas também temos que proteger a economia, não é? Temos que proteger aquilo que neste momento... Não, o país. Os jornalistas não. Os jornalistas até parece que é acionista. Vocês sabem que eu gosto de escrever sobre turismo e a verdade é que, de facto, o Zé Vicente não gosta que eu diga isso, mas, de facto, também temos que ter essas questões ao nível da economia do país. Não diga as coisas da nossa intimidade redatorial. Sim, até porque estamos em antena. Sim. Não, mas é importante. Estas questões das pandemias têm repercussões na economia. Tivemos esta experiência da Covid-19 e também temos que ter uma certa atenção em relação a esta questão da dengue. Por isso, mais uma vez, temos de trabalhar para resolver este problema o quanto antes. Não é? Bom, mas convém lembrar que em 2013, na altura do surto da dengue, nós tivemos 4 mortes. Não é? Sim. Neste momento, graças a Deus, ainda não tivemos... Pelo menos as autoridades sanitárias dizem não há nenhuma hospitalização. Bom, segundo a ministra, não é? Sim. Não há nenhuma hospitalização, ainda ninguém morreu, mas às vezes a gente guia-se um bocado pelas informações institucionais. Mas confirmados que foi por causa da dengue, oficiais. Bom, vamos passar para o Zé Vicente. Queria que comentasse também, fizesse a sua justiça também aqui. E nos expresse também como é que a mídia pode ajudar na conscientização e prevenção, não é? A primeira coisa, eu não acredito nos milagres da comunicação social junto da opinião pública. Portanto, a comunicação social, os meios de comunicação social existem para serem utilizados por quem de direito nomeadamente para campanhas de divulgação dos cuidados a se ter em conta. Isto são instrumentos que existem em toda a parte do mundo e não se compreende é que este recurso estratégico não seja mais utilizado pelas autoridades do setor para fazerem o que devem fazer. Nomeadamente usar os meios de comunicação de massa, principalmente a rádio e a televisão, para spots permanentes. Porque, repara, caramba, este país vai fazer 50 anos de independência. Este país está, toda a gente sabe, as autoridades sabem em que região está situado Cabo Verde. Também sabem qual é o clima de Cabo Verde e quais são os climas circundantes. Sabem mesmo? Espero bem que sim. 50 anos depois. Sim, caramba. Inclusive, foi anunciado com uns meses antes, a meteorologia preveu temporadas de chuva. É verdade que as chuvas não estão a acontecer como chegaram a prever, mas estão a acontecer na região. O Sahel está inundado. E num quadro deste, não se tomam medidas preventivas para antes do período pluvioso começar, com o lixo que abunda e transborda dos contentores. As autoridades nacionais, as autoridades municipais não sabem o risco que estão a submeter as populações não agindo na prevenção. Isto é de bradar aos céus, quer dizer, isto quer dizer, parece até que são o dengue, a malária, seja lá a cólera, felizmente não temos grandes surtos de cólera, mas tivemos um importante surto de cólera no passado. E todos nós sabemos, mesmo nós leigos, que não sabemos qual é a origem principal dessas doenças. Porque é que não há mais profissionalismo, mais eficiência por quem de direito que tem que lidar com esses problemas no dia a dia. Portanto, o quadro é esse. Agora,
isto primeiro, afeta a imagem do país. Um país que quer atrair turismo, como disse aqui a Gisela, a surto ainda com focos de dengue, isso não é atrativo. É um retrocesso. Sim, de certa forma é um retrocesso, mas países outros da região que até hoje não conseguiram livrar-se da dengue. Estou a ver o caso do Brasil. Mas, nós já temos pelo menos experiência suficiente para determinadas coisas já terem sido resolvidas há muito tempo e é o que não se verifica. Só quer ver o William fazer sinal por causa do tempo, não é? O Carlos Santos quer dizer alguma coisa? Não. É na linha daquilo que disse o Zé Vicente. É uma pena que não se aproveite mais, digamos, o potencial dos meios de comunicação social para sensibilização, para essas comunicações, essas campanhas. Mas é curioso aqui em Cabo Verde, quando acontece, como agora a dengue e a Covid, é que se lembram dos meios da comunicação social, estas conferências de imprensa. E nós contamos com a comunicação social, os parceiros. Mas depois também não há nenhum investimento, não há nenhuma contrapartida precisamente para apoiar os meios da comunicação social. Precisamos. Não é a rádio ou a televisão pública, por exemplo, e não são as únicas, têm obrigações, que claro, têm por moto próprio a obrigação de fazer spots para... Não há tem que haver um gabinete de comunicação social, quer a nível do governo, quer particularmente no Ministério da Saúde em particular, para agir a tempo de colmatar esta frente de combate ao mosquito, que é uma frente importante. Portanto, tratem de ser mais zelosos e mais eficientes. Políticas consistentes a longo prazo, digamos assim. Meus amigos. Há medidas paliativas. O governo oficializou a marcação das eleições autárquicas para o 1 de dezembro. A Gisela estou a ver a Gisela aqui com... Dezembro, eu acho que é um mês péssimo, logo para começar. Mas eu queria que me dissesse como é que a gente vê assim, a cobertura mediática dessas eleições neste contexto em que o país se encontra, ainda mais nesta era, né, do digital, das fake news, os comentários no Facebook, os perfis falsos e as movimentações que já começamos a ter nas eleições. Como é que vê esta cobertura? Eu gostava de poder ir de férias nessa altura, confesso, e digo-te já porque... Vais fazer falta, já. Porque, de facto, antevejo que não vai ser um período fácil, digamos assim. Mesmo para nós, jornalistas, vamos ter muitos desafios ao nível da cobertura, não é? Porque nos últimos tempos, e não é só este ano, há alguns tempos para cá, já nos últimos anos, começámos a ver a despontar alguma demanda, digamos assim, de fake news a circularem, não é? Cada partido, cada futuro candidato, não é futuro porque já há os oficiais, cada candidato, candidato também tem as suas frentes, não é? Tem a sua máquina de publicidade, tem a sua máquina de marketing e já se assiste, digamos assim, a alguma degladiação nas redes sociais, não é? Na imprensa, naturalmente, nem tanto, porque a imprensa também tem feito, digamos, razoavelmente bem o seu papel. E então, nas redes sociais, já há muitos militantes, digamos assim, que se ofendem uns aos outros, digamos assim, cada um a defender a sua parte. Mas a minha questão ia mais nesta questão dos desafios que os jornalistas vão ter. Sim, nós vamos que ter muita cabeça fria, fazer muito fact-check, não é? Confirmar as informações, confirmar as fontes, cruzar as informações, cruzar as fontes, tentar procurar sempre a veracidade dos factos, não é? Não se deixar ir no calor do momento, no calor daquelas informações por esta altura que nos chegam sempre, que fulano tal está a entregar uma cesta básica, um frigorífico. Já que falou em calor, em dezembro teremos um tempo mais fresco, não é? Sim, mas o calor do momento, digamos. Ainda bem, quer dizer, em relação às plataformas digitais, na campanha eleitoral, já tivemos nas últimas eleições. Exemplos disso. Nós não podemos ainda contabilizar ou dizer que impacto é que estas plataformas têm nos eleitores, nas tendências de voto. Parece-me que ainda é um bocado cedo para ver, de facto, para analisar o real impacto dessas plataformas. Em relação aos meios de comunicação social, eu penso que, bom, em relação aos meios públicos, tem havido jornais de campanha, que mais parecem tempos de antena, infelizmente, dos candidatos, mas falta-nos, de facto, olhar para as promessas, olhar para as propostas e não vermos a campanha eleitoral como uma corrida de cavalos. Quer dizer,
Nós temos, nas últimas eleições, portanto, ainda nós temos vários presidentes da Câmara, os incumbentes, prometeram muita coisa, não é? Portanto, os jornalistas podem ir ver as promessas, tudo aquilo que foi dito, falar com as pessoas. Infelizmente a gente não fala, nós vamos para a campanha, a pessoa diz uma coisa no começo e aquilo é transformado em notícia, mas não há essa preocupação de fazer reportagens, de falar com as pessoas, tentar ver quais essas preocupações, enfim, quais são o que é que gostariam que acontecesse nesse território municipal. Isso é importante. Depois, ao nível dos órgãos públicos, parece-me que há um déficit de jornalistas, tem havido uma demandada de jornalistas, digamos, dessa profissão, por N motivos. Haverá aqui alguma dor de cabeça em organizar a cobertura. O Jacinto Santos, agora no seu livro, diz que, infelizmente, as candidaturas independentes tendem a diminuir, a cada vez menos candidatos independentes. Não sei até que ponto isso será verdade, mas vamos lá ver se conseguiremos fazer uma campanha, uma cobertura diferente, não é? Que espelhe, digamos, a preocupação das pessoas e, sobretudo, confrontar o candidato com aquilo que tinha prometido. Mas é preciso que os jornalistas tenham condições e meios para fazer essa cobertura diferente, não é? Por exemplo, nos órgãos privados é muito mais complicado a gente andar atrás do candidato, digamos, de todos os municípios, não é? Porquê? Porquê? Porque não há dinheiro. Jacinto, acredita que todos os órgãos... Sim, eu estou plenamente de acordo. Aliás, já houve situações hilariantes em que o próprio jornalista teve que dar indicações jornalista com um candidato e que não tem um programa, não tem uma agenda. O jornalista, para cumprir, digamos, a peça para o jornal de campanha, teve que dizer, olha, o senhor vai e fala com as pessoas para poder ter Exatamente. Eu posso garantir que eu já, digamos, não, é melhor não dizer isto. Isto acontece. De repente transformámos-nos em assessores. Candidatos que não têm conteúdo. Há candidatos que não têm conteúdo. Zé, temos 4 minutos para encerrar. Queria só fazer uma pergunta aqui ao José Vicente. A José Vicente acredita que então ajudaria muito se todas as redações fossem as plataformas dos candidatos, guardassem as promessas e ir acompanhando durante os 4 anos? Ir fiscalizando. Isto não é um cheque em branco, é ir acompanhando. Jeremias, sabe uma coisa que nós já nos acostumamos em Cabo Verde? É com as promessas que se fazem durante as campanhas eleitorais, depois a realidade que acontece depois. Quer dizer, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Isto já é pão nosso de cada dia. Mas é bom sempre confrontar determinados senhores com as coisas que os prometem quando estão no palanque e depois com a realidade que acontece depois. Mas isto também não é nada especial. Agora, eu pessoalmente, nós estamos a fazer eleições desde 1991. Isto já faz parte do nosso costume, já faz parte da nossa rotina. Portanto, eu não estou a prever nenhuma campanha por aí além. Vai ser uma disputa eleitoral como as anteriores. Acredito que sim, que os candidatos vão encontrar muita descrença no terreno. Porque ao fim de todos estes anos, e com o nível de debandada de gente que nós estamos a assistir, não acredito que haja ainda multidões atrás dos candidatos, como acontecia há 20 ou 30 anos atrás. E nem indo às urnas. E nem indo às urnas, quer dizer, e também a abstenção pode continuar a aumentar, sim. Não, eu estou a prever uma subida em flecha da abstenção por 2 fatores. Por um lugar, pela descrença que os cidadãos vão já manifestando em relação aos partidos políticos. Já tornou-se comum dizer são todos iguais, é tudo a mesma coisa, não vale a pena, e depois essa fuga, esta saída também de gente do país, isso vai refletir claramente no nível de participação eleitoral que vamos ter. Meus amigos, como tudo que é bom, né? Acaba depressa, né? Só para terminar, mas isto também é para quem quiser, deixar alguma sugestão de leitura, música ou filme que esteja a ler, a ouvir ou ver, né? Começa aqui pelo Carlos Santos. Muito bem. Olha, eu por acaso não trouxe o livro físico para mostrar, até porque isto também é transmitido através de streaming, mas eu acabei de ler um livro que me foi emprestado também por um colega jornalista, que é o livro do sociólogo Graciano Nascimento, e resulta da sua tese de doutoramento, e chama-se O Regime do Partido Único no Processo
processo de construção do Estado de Cabo Verde. É uma investigação académica, científica, ele usa naturalmente todos os conceitos, digamos assim, os critérios científicos para fazer esse trabalho, a consulta fontes documentais, houve também algumas pessoas que intervieram, estiveram diretamente ligadas a esse processo dos 15 anos do Partido Único e, portanto, ele acaba por trazer dados importantes sobre o início da construção do Estado em várias áreas, na saúde, na economia, no social e até desembocar na abertura. É Ele tem uma tese em como a própria máquina, digamos, da administração acabou por colocar alguns travões às tendências autoritárias, digamos, do Partido Único. Até porque as discussões que está a ter agora em termos de figuras e tal, precisamos ler, né? José Vicente, passo a palavra, está a ler, a ouvir. Infelizmente, esse livro já foi lançado há vários meses, mas eu não vi sinal dele aqui na cidade da Praia. É verdade, eu até falei com o autor, ele disse-me que fizeram poucos exemplares, mas há de chegar nas edições. Eu também tenho curiosidade, mas esta é uma tendência, quer dizer, as ilhas hoje em dia estão a produzir, mas fica lá. Onde se produz, fica na ilha. Regionalização. Eu de vez em quando vou a São Vicente, vou às livrarias. Isto não está na praia. Não está na praia. Quem vem de São Vicente para a praia também procura o que é que está cá. É muito mau para nós. Olha, eu fiz a primeira leitura de um livro que achei extremamente interessante, que se chama A Criolização, a Invenção de Cabo Verde, de um francês, Pierre-José Laurent. Ou francês ou belga, já não sei bem. Hã? Ok. É um tema já antigo que nós cabo-verdianos temos há gerações, mas este senhor teve a particularidade de, como ele teve uma experiência, viveu e trabalhou no Burkina Faso e depois interessou-se por Cabo Verde, então estabeleceu algumas comparações que me pareceram interessantes e eu sugiro a leitura deste livro. A semelhança é um livro que vem enriquecer, portanto, a bibliografia existente à volta desta questão cabo-verdiana, que é a criolização ou a cabo-verdianidade. Portanto, repito o título, a criolização, a invenção de Cabo Verde. Pierre-José Laurent é um livro da editora, é uma edição conjunta da Pedro Cardoso e Unicv, edições Unicv. Então, muito obrigado. Muito rapidamente passamos para a Gisela Coelho, né? Ora bem, eu confesso aqui publicamente que não ando com muito tempo a ler ultimamente, por várias razões que não interessam, não é? Aqui tem a ver com a falta de recursos humanos, mas pronto. Anyway, nós lemos mais revistas e jornais, portanto. Não, leio muito online, o que no dia a dia já me. Eu não tenho muita paciência. Eu textos assim, longos, para os ecrãs do computador e do telemóvel. Não, neste momento comecei a ler há pouco tempo e costumo levar para a Praia de Mar, que é Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer. Está a dar graça. Não é da graça, mas é verdade. É um excelente trabalho. Que eu já queria ler há muito tempo e que comecei a ler. É um livro relativamente grosso, mas que para mim retrata essa questão da importância. Devia haver um dia dedicado à fome, já agora, para reflexão. Exatamente. Aliás, eu chego a propor isso. O impacto da fome na sociedade cabo-verdiana, que tem os seus reflexos até hoje em dia, não é? E então isso para mim, digamos, ajuda-me a compreender determinados fenómenos e Jamia, não deixa-se acabar de falar, que é isso? Ainda por cima eu estou em minoria. É defeito dos jornalistas, pá. Sou a única mulher no plantel. Porque os técnicos estão aqui a fazer o sinal. Já chegámos ao fim. Muito obrigado a todos. E assim foi a estreia do Clube de Imprensa. Agradeço aos convidados Carlos Santos, José Vicente Lopes e Gisela Coelho. Quanto a si, caro ouvinte, temos um encontro marcado para daqui a uma semana. Até lá, fique na sintonia da Rádio Alfa Cabo Verde. Deixo-vos com uma música, Bar Dynamo. Que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A
A verdade é que não funciona, não tem funcionado e sinceramente não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que o José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Na mente.